desse texto, Salmo de número 84, Salmo de número 84, eu vou ler na nossa versão, pelo menos na minha aqui oficial, revista e atualizada. Salmo de número 84, texto sagrado diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus não morto, mas o Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, outra tradução vai dizer, o vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, Senhor, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Agora dê uma olhada mais uma vez no verso número 6. O verso número 6 fala de um vale árido, de aridez, um vale árido, talvez uma alusão ao deserto, mas diz o texto sagrado que este deserto, ele é transformado num manancial, num riacho. Depois você vai conferir, mas lá no livro de Salmos, aí mesmo no livro de Salmos, no Salmo de número 107, no verso 73, é dito, 107:33, é dito que Deus transforma desertos em riachos, em mananciais. A mesma verdade vai estar lá em Isaías 41, verso 18. Deus transforma desertos em riachos. Bom, sabemos que Deus pode fazer qualquer coisa, que Deus que nós adoramos, o Deus que nós amamos, o Deus que nós proclamamos, é o Deus do impossível, não é novidade, pelo menos para nós, os que nos ouvem e os que nos ouvirão. Mas o texto que nós acabamos de ler, no capítulo 84, verso 6, não é Deus quem transforma o deserto em riacho, é o peregrino, é o adorador, quem vai transformar o seu deserto num manancial. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Transforme seu deserto num manancial. Não é Deus, porque Deus faz isso. Deus faz isso, Salmo 103, lá no verso de número 33, está dito isso. Deus transforma desertos em mananciais. Deus tira a água da rocha. Deus faz isso, é o Deus do impossível. Mas no texto que nós lemos, é o adorador que é capaz de transformar
o seu deserto no manancial. Mas a pergunta é: como fazer isso? E eu gostaria de compartilhar o que Spurgeon diz acerca deste salmo. Para Spurgeon, o Salmo 84 é o mais doce de todos os salmos de paz. E de fato, nós veremos isso. É o mais doce de todos os salmos, quando o assunto é paixão, amor, exultação por Deus e a sua casa, os seus tabernáculos, os seus átrios, uma alusão ao templo, à casa, hoje a igreja do Senhor. Este salmo pode ser dividido de várias maneiras. A maneira mais comum que os comentaristas dividem este salmo são nas 3 vezes em que a palavra felicidade aparece: verso 4, verso 5, verso de número 12. Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado, feliz, e feliz aquele que confia no Senhor. Gosto muito dessa estrutura, mas eu hoje vou me aventurar a estruturar o salmo em apenas 2 pontos, né? No momento de aridez, de deserto, e um momento literalmente, de travessia deste deserto para mananciais, literalmente riachos fluentes, riachos que nunca as águas se acabam. O que é necessário, amados irmãos? E aí eu já posso fazer uma pergunta: será que aqui e agora não há alguns de nós passando por desertos, por aridez, por algo que não consegue frutificar, porque nada é capaz de nascer no deserto? O texto fala de um vale de lágrimas, mas também fala de um manancial e de felicidade. Deixe-me fazer uma outra ponderação à guisa de introdução. No verso 6 fala de vale de lágrimas, mas fala também vale de Baca, mas outras traduções vão falar vale de lágrimas, vale do choro, e a Bíblia de Jerusalém ainda vai trazer de um vale das balsameiras, o vale das amoreiras, porque havia um álamo nas amoreiras que saíam como lágrimas. Por isso Baca no hebraico é traduzido como choro, como lágrimas. Portanto, o vale de Baca, o vale de lágrimas, o vale de choro são sinônimos. E é possível que alguns de nós estejam passando por um vale de lágrimas, um vale de choro, um vale de aridez, um vale de desertos. E eu queria lhes mostrar, à luz dessas traduções, o que pode significar este vale de lágrimas. Vou repetir aqui: vale de Baca, na revista atualizada, você pode, quem tem a NVI já pode olhar aí, vale de Baca. Mas se você olhar na Septuaginta, que é a tradução latina, acredito que alguns têm, aí a tradução é vale das lamentações. Quando você vai para a Vulgata, você vai ver agora a tradução vale de lágrimas, um pouco perto da Vulgata e também do original, das amoreiras. Você vai ver também agora na nossa revista atualizada, como nós lemos aqui, o vale árido, e na revista corrigida, que de fato é a melhor tradução, porque está lá é Baca, na revista e atualizada, como está lá e na NVI, é vale de Baca, mas com uma alusão ao choro, às lágrimas e às lamentações. Portanto, um vale de sofrimento. Eu trouxe essas informações porque você vai vê-las, né, essas traduções aí nas mãos em que os irmãos se encontram. Mas o que significa isso? Quais são as características deste vale? Ora, as próprias definições
são suficientes para nos traduzir o que é este vale, um vale de choro, um vale de choro. E aí a pergunta: o que tem te feito chorar? É possível que alguns estejam chorando por causa do casamento, por causa de dívidas, por causa de filhos, por causa de irmãos. O que tem feito você chorar? Qual é esse vale de choro, esse vale de lágrimas? Por que você está chorando? Por que você entrou aqui chorando? Ainda que as lágrimas não sejam reais, mas o coração sabe, né, que você está chorando. Quais são as suas lamentações? Vale das lamentações, as suas queixas. Entrou aqui se queixando de alguma coisa, se queixando do governo, se queixando da empresa, se queixando do pastor, se queixando da igreja. Qual é o vale que você está passando agora, nesse vale das lamentações, trazendo Baca para a tradução das lamentações? O vale das queixas. Qual é a tua queixa hoje? A pergunta é se você vai ser sepultado neste vale. Lembre-se que há um texto em que os peregrinos estão marchando para Sião, estão indo para o lugar de adoração. Ou eles são enterrados neste vale, ou eles vão atravessar este vale. Alguns não conseguem, são enterrados por causa das lágrimas, dos choros, das lamentações, das queixas. O que tem feito você chorar? O que tem feito você se queixar? O vale árido, pegando a nossa tradução, o vale árido, o que está sendo árido? O que está ressecado na sua vida? O que não está frutificando? O que está infértil na sua vida? É o vale árido. Passou, não consigo ver, tudo que eu ponho a mão, nada produz, nada acontece. Vale da aridez, vale árido. Não é possível que alguns de nós nos encontremos nestes sinônimos do vale de Baca, o vale de choro. Eu conversando com alguém ainda esta semana, não precisou falar uma só palavra, as suas lágrimas denunciaram: pastor, estou num vale de lágrimas. Já numa outra semana, pouco tempo atrás, o azedume da alma da pessoa denunciava que ela estava num vale de queixas, num vale de lamentações. Mas é possível que alguns estejam neste vale, num vale das balsameiras, uma árvore que aparentemente bonita, mas que chora à medida em que o sol, escaldante, começa a fluir sobre as suas folhas. Muitas vezes os sols escaldantes das temperaturas das nossas angústias nos fazem chorar. Portanto, eis aqui algumas características do vale. E todos nós, irmãos, tu não é mais bonito do que eu, pode ser fisicamente, e com ressalvas para Adriano, mas você não pode dizer que você nunca teve um vale de Baca. Você não pode. Todos nós temos um vale a atravessar: vale de lágrimas, um vale de queixas, um vale árido, um vale das lamentações, um vale que quem está olhando não percebe, mas só você sabe que está chorando, o vale das balsameiras, como diz lá na Bíblia de Jerusalém. Todos nós temos um vale, mas qual é o nome dele nesta noite? Qual é a tradução que melhor se encaixa dentro do teu vale hoje? É o vale da aridez? É o vale da alimentação? É o vale das balsameiras, onde ela é bonita por fora, mas as lágrimas acontecem? Você não consegue conter quando está sozinho, Qual é o vale? Todos nós temos um vale, mas a pergunta é: como que nós podemos atravessar, ou melhor, como que nós podemos transformar este vale num vale de mananciais? Essa é a proposta da minha fala. Como que nós podemos transformar este vale? Nós vamos orar sobre isso. Eu tenho passado por um vale, tem um nome certinho que se encaixa aqui, e vou falar. Todos nós temos um vale,
É o vale do choro, da queixa, da lamentação, da aparência, da balsameira, que é bonita, mas chora, que é bonita, mas só ela percebe que está chorando. Como que a gente pode transformar? Dê uma olhada de novo no verso de número 6, o qual passando, quem está passando? O adorador, o qual passando pelo vale árido, o vale de Baca, o vale das lamentações, o vale da lamúria, o vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Como que um cara transforma esse vale num vale de manancial? Repito, não é Deus. Deus faz isso. Salmo 103, 33. Deus faz isso. Isaías 41, verso 18. Deus transforma deserto em vale, mas aqui não é Deus, é quem está passando pelo vale. Portanto, amados irmãos, esse texto tem mexido demais comigo. Como que alguém, pastor Romualdo, que está passando por um vale com essas características, esse cara vai transformar este vale num manancial? Eu quero lhes mostrar como ele fez isso. Primeiramente, não ficar preso ao passado. Aí você está dizendo, pastor, agora você pulou o corguinho. Onde é que está escrita alguma coisa aqui de passado? Logo no título, que está inclusive no original. Dê uma espiada, quem é que escreveu o Salmo 84? Dá uma olhada aí na tua Bíblia, quem é que escreveu o Salmo 84? Quem? Os filhos de quem? De Corá ou de Coré, tanto faz, né? E quem foi Coré? Quem foi Corá? Bom, aí você tem que conhecer um pouquinho de Bíblia, e como eu sei que na terceira a gente que ponta firme, que conhece Bíblia, a gente vai lá em Números, capítulo de número 16, e nós vamos descobrir quem é esse tal de Coré, quem é esse tal de Corá. É um cara que se rebelou contra Moisés. Arregimenta, né? Não é só ele, mas ele congrega 250 pessoas e se rebelam contra a autoridade de Moisés, não aceitam a liderança de Moisés, não aceitam o pastoreio de Moisés, se rebela contra Moisés e chama alguns para se rebelarem contra ele. Bom, quando Moisés fica sabendo disso, né, então ele, né, chama o Senhor, e lá no capítulo 16, verso 31 e 32, Moisés vai dizer o seguinte: se eu sou homem de Deus, se eu sou profeta do Senhor, e Corá morrer de morte natural, se não for, como diz na Revista Atualizada, se a morte dele for natural, não for inusitada, eu não sou homem de Deus. E diz o texto sagrado, que a terra se abre e engole, não só Corá, mas todos os que estavam com ele. Cuidado com o que você anda, viu? Todos foram engolidos pela terra, a terra se abre e os engole. E aí, olha que coisa interessante, quem é que escreve este salmo? Quem escreve são os filhos de Corá. Os filhos tomaram outro rumo. O pai é um rebelde, o pai não aceita a liderança, o pai não só se rebela contra Moisés, mas envenena outros, e os envenenados vão ser tragados e vão ser engolidos também. Mas os filhos disseram: não, eu não quero ser como meu pai, eu não quero ter o fim, eu não quero ter o destino final que o meu pai teve. E isso, amados irmãos, é extremamente significativo, porque nós só vamos transformar o nosso vale de Baca, o nosso vale árido, o nosso vale de lamentação, o nosso vale de queixume, o nosso vale árido, se nós rompermos com as dores do passado, se nós continuarmos
presos às dores do passado, às mazelas dos nossos pais, a reproduzir os modelos dos nossos pais. Os nossos vales nunca se transformarão em vales de mananciais, nunca. Mas o que é que os filhos de Corá fizeram? Eu não quero ser como meu pai, eu não quero me juntar a uma memória de um homem que se rebelou contra a autoridade de Moisés. Olha que coisa legal, gente. É filho, é descendência. Não, porque é meu pai, eu tenho que fazer a mesma coisa. Não, está contra a vontade de Deus, está na contramão da vontade de Deus. Não, é meu amigo, vou fazer porque é meu amigo. A terra abre e engole. Se nós queremos transformar os nossos vales áridos em mananciais, nós precisamos romper com o passado. Você pode dizer amém, irmãos? Eu não conheço qual é a sua história, não sei com quem que você se juntou lá atrás, não sei quem te envenenou lá atrás, não sei quais foram as heranças do teu pai, da tua mãe, da tua família, mas eu creio que aqueles que conseguem romper com isso, transformam os seus vales áridos em mananciais para a glória de Deus, para a glória de Deus. São os filhos de Corá quem escreve, como disse Spurgeon, o mais doce dos salmos de paz. Quem é que escreve isso? O filho de alguém que foi tragado pela terra porque se rebelou contra a liderança, que envenenou 250 pessoas, mas eles disseram: não quero ser como meu pai, eu vou num outro caminho, e eles transformaram o vale árido num vale de mananciais, num manancial para a glória do Senhor. Mas há uma segunda maneira, né? Você vai ver agora, dê uma olhada aí na sua Bíblia, verso 1, 3, 4, 5 e 10, duas vezes. O que é que esses versículos têm em comum? Sinônimos para a casa do Senhor. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 10, duas vezes. Você vai ver tabernáculos, casa, átrios do Senhor, tudo que está envolvido a casa do Senhor, tudo que está envolvido a casa do Senhor, tudo que está envolvido a casa do Senhor, faça da casa do Senhor o melhor lugar do mundo para estar, amém, irmãos? Amém. Olha que coisa interessante, os filhos de Corá, que foram engolidos pela terra, o pai, foi engolido pela terra o pai, ele agora diz assim: o melhor lugar do mundo para eu estar é na casa do Senhor, o melhor lugar do mundo para eu estar é na casa do meu Deus, é na casa do Senhor. Grife aí na sua Bíblia, talvez fique mais difícil: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Verso 2, tabernáculo no verso 1, verso 2, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Ali o terreiro não, que não pega bem, mas ali o pátio da igreja. Só entrar no pátio da igreja eu já começo a me alegrar. No verso de número 3, dê uma olhada no verso 3: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e os teus altares, Senhor. Agora olha o verso número 4: bem-aventurados que habitam em tua casa, Senhor. Agora vai lá no verso de número 10, você vai: pois um dia nos teus átrios, Senhor, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. 6 vezes, irmãos, 6 vezes em 12 versículos, o cara está dizendo: a casa de Deus é o melhor lugar do mundo. Ele vai dizer: um dia na tua casa vale mais do que qualquer outro, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Aí sabe o que acontece, crente? O cara quer que o seu deserto se transforme em manancial, mas não quer nada com a igreja. Quer transformar, ou quer que Deus transforme o seu deserto em manancial, mas detesta a igreja, não vai na casa do Senhor, não tem prazer na casa do Senhor, envenena outros para não irem à casa do Senhor. Não é assim. Primeira coisa, rompa com as dores do passado e de família, tudo aquilo que arruinou um passado com família, que pode te aprisionar no bar, acaba com isso,
Deixe um tempo novo na tua vida. 2, faça da casa do Senhor um lugar em que a tua alma, o teu corpo, o teu espírito se sinta à vontade. 12 versículos, 6 vezes os filhos de Coré dizem: meu Deus, como é bom estar na casa do Senhor. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar, até pescando, irmãos, para você ter uma ideia. Agora só um detalhe, um parênteses: se um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar, você pode imaginar o que vai ser um dia no céu? Você pode imaginar o que vai ser um dia no céu? O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, um dia no céu terá valido toda uma eternidade. Se alegre, irmãos, com a casa do Senhor. Se alegre. Aqui é casa não de pastor Manuel Neto, aqui é a casa do Senhor, onde pastor Manuel Neto tem muito prazer e alegria também em estar. Mas como é que eu transformo, pastor, meu vale árido em manancial? 3, deseje Deus mais do que sair do seu vale. Capítulo 84, verso 2, olha aí, verso 2, na última parte: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero sair desse vale, esse vale árido, esse vale da lamentação, esse vale do queixume, esse vale da lamentação, este vale das balsameiras, este vale da queixa. Eu quero sair, mas eu desejo mais o meu Deus do que sair do vale. Que coisa mais linda. Dito de outra maneira, eu quero mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. Muitas vezes nós estamos investindo, nós queremos mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos. Se nós queremos, amados irmãos, transformar os nossos vales em mananciais, nós precisamos desejar Deus mais do que todas as coisas no mundo visível e invisível. Esse é o primeiro mandamento. Esse é literalmente o primeiro mandamento: amar a Deus com todas as forças, de todos os teus pensamentos, de toda a tua força, de toda a tua alma. Tudo converge para Deus, amar a Deus. As bênçãos são bem-vindas, mas a comunhão com Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Se nós queremos sair dos vales áridos da vida, nós precisamos desejar mais Deus do que sair do vale. E quando nós desejamos mais Deus do que sair do vale, Ele mesmo vai nos ajudar a sair deste vale. Quarta coisa, amados irmãos, verso 5, você vai ver agora, quando o salmista vai dizer: confie não no seu braço, mas confie no Senhor. Muitos de nós estamos confiando nos nossos braços, nas nossas potencialidades, nos nossos relacionamentos, na nossa cognição, mas o verso de número 5, o texto sagrado diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cuja força está em Deus. Não somos nós, é Deus. Você quer sair, você quer transformar este vale com todas essas características num manancial, confie na força do Senhor e não na sua própria força. Você pode dar um amém? Amém. Porque muitas vezes nós estamos confiando na força do homem, e a Bíblia diz que maldito aquele que confia na força do seu próprio braço, que faz do seu braço o seu Deus. Nós precisamos confiar em Deus, na força do Senhor, como diz o próprio salmista Davi: uns confiam em carros e outros em cavaleiros, nós confiamos no Senhor, nós fazemos menção ao Senhor, não são os meios, é Deus, é Deus. Nós precisamos, amados irmãos, também, na última parte do capítulo 84, verso 5, agora o salmista vai dizendo: olha, você agora precisa aplanar o coração.
Dito de outra maneira, você precisa tapar os buracos do coração. Muitos querem, capixaba, transformar os seus vales áridos, de choro, de lágrimas, de queixumes, de aparências, querem transformá-los em mananciais, mas os buracos no coração, o texto diz: aplana o teu coração, tapa esses buracos do rancor, do ódio, da intriga, tapa os buracos do coração, porque senão o vale continuará árido, as queixas continuarão, os lamúrios continuarão. Se nós desejamos, amados irmãos, ver os nossos vales sendo transformados, vales áridos sendo transformados em mananciais, nós precisamos aplanar, tapar os buracos do nosso coração. Fuja das tendas da perversidade, como diz o verso 10 na última parte. Ande retamente, como diz no verso 11 na parte B. Aplane o seu coração, tape os buracos, deixa de idas e vindas, deixa de subidas e descidas, aplana o coração, anda retamente. Agora, você deve conhecer gente que quer transformar, ou que deseja ver os vales áridos sendo transformados em mananciais, mas com os corações cheios de buracos, buracos de todas as ordens, buracos emocionais, buracos relacionais, buracos espirituais. Aplana o coração, aplana o coração, e Deus vai transformar, vai nos ajudar a transformar nosso vale árido em manancial para a glória do Senhor. Eu escolhi 7 maneiras, a 7ª está aqui no verso de número 12, confie no Senhor. Confie na força do Senhor. Primeiro ele diz, não confie em homens, confie na força do Senhor. Não é a força do governo, não é a sua força, não é a força dos seus amigos, é a força do Senhor. Mas agora ele diz assim: confia no Deus da aliança, confia no Senhor, tenha fé no Senhor. Quando nós juntamos essas 7 coisas, amados irmãos, nós vamos transformar os nossos vales áridos em mananciais, e eu creio em nome de Jesus que isso vai começar a ser feito hoje, nesta noite, para a glória do Senhor. Deus, nesta noite, eu creio como a luz que ilumina os meus olhos, que vai começar a te ajudar a transformar este vale num manancial para a glória dele mesmo. E agora eu quero que você dê uma olhadinha, porque o salmista vai sair de um vale árido para um lugar que ele vai dizer que é 1000 vezes melhor. Ele diz: eu não quero ficar nesse vale árido, eu quero ir para um lugar que é 1000 vezes melhor. A casa do Senhor, os átrios do Senhor, os altares do Senhor, os tabernáculos do Senhor. E eu queria que você me acompanhasse aqui. Por que a casa do Senhor é 1000 vezes melhor do que em qualquer um outro lugar? Por que o salmista diz isso? Eu tentei, claro, sem nenhuma pretensão de esgotar tudo que o texto diz, mas eu queria lhes mostrar algumas razões pelas quais eu queria nesta noite convidar você a sair deste vale, fazendo o que nós propusemos aqui, e ir para o altar, para o tabernáculo, para a casa do Senhor, para os altares do Senhor, para a intimidade com o Senhor, porque lá é 1000 vezes melhor. Por que, pastor, que lá é 1000 vezes melhor? Dê uma olhada no verso 3, no verso 9 e 11, porque a casa do Senhor é um lugar de proteção, mas muita proteção. Por quê? No verso 3, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Sabe onde é que eu me encontrei? Onde é que eu achei abrigo? O meu abrigo é na casa do Senhor. O melhor lugar para nos abrigarmos, irmãos, é aqui na casa do Senhor. Verso de número 9: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Escudo vai aparecer 2 vezes nesse texto. Sabe o que é escudo? É proteção.
Aliás, vai dizer que Deus é sol, porque Deus está nos enxergando. Deus é vida. Se não tem sol, não tem vida. Então Deus, Ele é sol, Ele está vendo todas as coisas, mas Ele também é escudo, Ele protege. No verso de número 11, de novo, porque o Senhor Deus é sol e escudo. A casa de Deus é um lugar de proteção, irmãos. Você pode não acreditar, mas a casa do Senhor é um lugar de proteção. Por isso que aqui é 1000 vezes melhor. É 1000 vezes, mulher, porque é um lugar de proteção para mim, para minha família. É aqui onde nós ainda temos valores a serem conservados. É aqui onde nós ouvimos ao Senhor. É aqui onde nós estaremos com aqueles que haverão de morar com o Senhor. É aqui que nós somos exortados. É aqui onde pecado é confrontado. É aqui onde nós somos consolados. É aqui onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É assim que ele encerra o Salmo 104. É aqui que ele ordena a bênção e a vida para sempre. É um lugar de proteção, mas não é só um lugar de proteção, é 1000 vezes melhor, porque é um lugar onde o sedento encontra água em abundância. Por quê? Porque os seus desertos agora são transformados em manancial. Sabe por quê? Porque o dono da igreja, ele mesmo diz: eu sou a água da vida. João 7, a partir do verso 37, ele vai dizer: quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Uma cachoeira vai ser derramada no interior. E ele dizia isso acerca do Espírito Santo de Deus. Aqui é 1000 vezes melhor, porque aqui tem água para nos descendar. Aqui é 1000 vezes melhor, porque aqui a gente tem o Espírito Santo de Deus. A cachoeira de Deus jorra neste lugar, irmãos. E aí você pergunta: e o cara que não está aqui? Não tem proteção. Cadê o escudo? Quem é o escudo? Onde é que está o escudo aqui? Na casa do Senhor. Onde é que está a proteção? Na casa do Senhor. Onde tem aqui abrigo? Na casa do Senhor. Mas eu quero que você ainda dê uma espiada no verso 7. Dê uma olhada no verso número 7, por que aqui é 1000 vezes melhor? Porque aqui é um lugar de refazimento das forças. No Senhor nós somos fortalecidos, como diz Neemias. Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Quanto mais nós nos alegramos em Deus, mais isso se reverte em nosso favor. Quanto mais nós alegramos ao Senhor, mais isso reverbera em nós como força vinda da parte do Senhor. Onde isso acontece? Na casa do Senhor. Aqui é um lugar de refazimento das forças. A casa do Senhor é onde nós nos somos fortalecidos, refortalecidos, confortados, abrigo, segurança. A casa do Senhor é 1000 vezes melhor. Olha o que diz o verso 8: porque aqui, amados, é o lugar onde as nossas orações são ouvidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas ele me ouve no secreto. Ouve no secreto. Claro que ouve no secreto, mas Ele ouve também quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos aqui em família. O verso 8 diz, olha aí na tua Bíblia, grifa: Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Onde é que ele está falando isso? Ele está falando isso porque ele está indo para a casa do Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Num culto de oração, onde tem um grupo gigantesco de homens e de mulheres se reunindo agora na Universidade da Família, bênção dos céus, bênção dos céus. Eles estão lá, estão aprendendo, e se não fosse eles estariam aqui. Olha como é que estaria a igreja, olha como é que está a igreja, num culto de oração. Igrejas não tem mais culto de oração, não tem mais isso, irmão, e para a glória de Deus nós estamos aqui porque acreditamos no poder da oração, acreditamos que aqui Deus ouve orações. Já temos histórias e histórias e histórias de milagres aqui, irmãos. Por que a casa do Senhor é 1000 vezes melhor? Porque aqui Deus ouve orações. Por que a casa do Senhor é 1000 vezes melhor? Mais uma coisa aí, dá uma olhada no verso 9 e no verso 10, porque diz o texto sagrado que aqui nós contemplamos, mas também nós somos contemplados, porque Deus é sol. Verso 11, Deus é sol,
mas no verso de número 9, diz que nós contemplamos Deus, mas também nós somos contemplados. Essa é a bênção da igreja. Ao tempo em que contemplamos, lembra do Salmo 27:4? Eu cito com muita frequência: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, aprender no seu santo templo. Nós contemplamos Deus aqui, nós contemplamos a face do Senhor aqui, mas aqui também nós somos contemplados, porque Deus é sol, Ele vê todas as coisas, nada está escondido diante do Senhor, como diz o autor à carta aos Hebreus, todas as coisas, 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós haveremos de prestar contas. Todas as coisas, aqui é o lugar onde as máscaras caem para Deus. A gente pode até falsear com o irmão, com o pastor, com amigos, com líderes, mas Deus não, porque Ele é sol, Ele tem os olhos como chama de fogo, Ele sabe todas as coisas. Aqui a gente sabe que Deus está vendo e sabe quem nós somos no secreto. Aqui não tem como a gente se esconder de Deus, Ele sabe quem nós somos. Aqui nós contemplamos, mas também nós somos contemplados. Mas aqui, sexto lugar, verso 11, aqui, amados irmãos, é 1000 vezes melhor, porque Deus oferece abrigo, mas também oferece graça. Aqui tem graça e tem abrigo. Tem abrigo, aliás, 3 coisas. Verso 11, tem graça, tem glória e tem abrigo. Ele é escudo, Ele dá glória, Ele dá graça e Ele dá glória. Aqui Deus abre portas, amém? Aqui Deus nos levanta, aqui Deus nos impulsiona, aqui Deus abre a mente, aqui Deus abre estratégias para a empresa, aqui Deus abre estratégias para passar no concurso público, aqui Deus abre estratégias para a reconstrução de famílias, aqui Deus é abrigo, aqui Deus dá graça e aqui Deus dá glória. Está escrito, está escrito. Deus dá graça, Deus dá glória, Deus é escudo, Deus protege, irmãos. Meu Deus, meu paizinho querido, que nós possamos entender a beleza de estarmos na casa do Senhor, a beleza de estarmos até nos átrios do Senhor, de estarmos nos teus altares, Senhor, a beleza daqui nós recebemos graça, não há mérito, irmãos, é graça de Deus, graça, e Deus dá glória, Deus nos faz crescer, Deus quer que nós cresçamos para a glória dele mesmo, porque quando nós crescemos com a motivação certa, a glória é para Ele, não é para nós. Deus dá graça e Deus dá glória. E por fim, aqui é 1000 vezes melhor, porque é onde nós encontramos a verdadeira felicidade. Olha o que diz o verso de número 12: feliz aquele que confia no Senhor. E onde estão estes? Na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando você estiver com vontade de ficar em casa, quando você não quiser vir para a igreja, quando você estiver com raiva de alguma coisa na igreja, quando você estiver com muita raiva do pastor, quando você estiver com raiva de um líder, de um irmão, leia o Salmo 84 e a sua visão de igreja, e você vai ver as bênçãos que vêm sobre aqueles que acorrem à casa do nosso Deus. Eu quero concluir trazendo algumas considerações para a gente orar. Nesse texto, que é uma outra maneira da gente estruturar o Salmo, há alguns contrastes, e nestes contrastes, escolhas, e não há meio termo, nós precisamos fazer as escolhas, nós temos que escolher entre permanecer no vale árido ou na casa do Senhor. O peregrino está andando, ele está indo, então ele está dizendo assim: se eu permanecer no vale da árido, se eu permanecer no vale da lamúria, do queixume, se eu permanecer no vale das balsameiras, onde é bonito por fora, mas tem lágrimas, se eu permanecer no vale do choro, eu não chego na casa do Senhor, onde eu vou experimentar isso que eu acabei de dizer para os irmãos. Qual é a escolha? Qual é a escolha que você vai fazer nessa noite? Vai permanecer nesse vale? Ou vai dizer, não,
eu quero ir para onde o Senhor está. Tenda da perversidade ou tabernáculo do Senhor? Ele vai dizer: eu prefiro os tabernáculos, eu prefiro a casa do Senhor. Outros estão dizendo: eu prefiro outra tenda. Tabernáculo é tenda, tá? É a mesma palavra, tenda. Então tem duas tendas aqui: a tenda onde a presença do Senhor vinha, e a tenda da perversidade, do anti-Deus, do anti-valores morais, do anti-valores espirituais, do anti-valores de Deus e da palavra. Qual a tenda que você escolhe? Qual a tenda? Mas há um terceiro contraste: felicidade ou aridez? O segredo da felicidade está aqui nesse texto. 3 vezes a palavra felicidade, ela estrutura o texto. E a felicidade, irmãos, passa por rompermos com passados, de olharmos para Deus e dizer: Senhor, minha força está em Ti, eu confio em Ti, preciso de Ti. Mas qual é a escolha hoje? Aridez ou felicidade? Mas há um outro contraste. Diz o texto que os peregrinos marchavam para Sião, e a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Jesus disse em João 15:19: vós não sois deste mundo. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3 verso 20, diz que a nossa pátria está nos céus, nós somos cidadãos dos céus. Pedro diz lá em 1 de Pedro 1:1 e 2:11 que nós somos os eleitos de Deus, peregrinos e forasteiros. Nós não somos deste mundo, estamos passando. Nós estamos passando, e nessa caminhada nós terão os vales. Os vales virão. A questão é se nós vamos permanecer neles, ou se nós vamos transformá-los. Sabe o que diz 2 de Coríntios capítulo 1, a partir do verso 3? O texto sagrado diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as consolações, que nos consola com as consolações com que nós haveremos de consolar os outros. Muitas vezes os nossos vales, quando nós passamos por eles, é para quando chegar bem ali e alguém estiver passando pelo mesmo vale, você dizer: eu sei como é esse vale, eu sei o que ele produz, mas eu passei por ele, eu vou te ensinar como é que passa por ele também. Os nossos sofrimentos muitas vezes são a escola que o Senhor nos matricula, para lá na frente nós abençoarmos aqueles que passarão pelas mesmas dificuldades. Nós somos os peregrinos.